Capítulo 5 Indígenas do Pantanal e a Conquista Ibérica. Ainda desconhecemos qual era a totalidade de nações e povos indígenas que viviam na área inundável da bacia do Alto Rio Paraguai, quando os primeiros europeus, os conquistadores espanhóis, ali chegaram no início do século XVI. E dificilmente um dia teremos um conhecimento mais seguro sobre isso. Porém, as informações deixadas por esses ibéricos permitem atestar que a região era habitada por muitas dezenas de diferentes etnias, a maioria formada por povos canoeiros, pescadores e coletores. Esses grupos possuíam distintos costumes, falavam línguas diversas e tinham clareza sobre os limites naturais do território ocupado por cada um. Ademais, como toda a sociedade humana, os ancestrais habitantes do Pantanal cultivavam entre si laços de amizade ou de inimizade. Nesse caso, mantinham com o rival um permanente estado de beligerância. Sabemos também que, ao longo de gerações, as dezenas de nações que ocuparam as terras inundáveis do centro da América do Sul descobriram maneiras de manter um equilibrado convívio com esse singular ambiente. Entretanto, num balanço histórico, temos que entre o século XVI e os dias atuais, a maior parte dos povos originários da bacia do Rio Alto Paraguai, assim como os de todas as Américas, deixou de existir. Muitas etnias foram física e etnicamente violentadas e ou destruídas, algumas vezes pela fúria das guerras de conquista, tanto as do passado como as que infelizmente ainda ocorrem contemporaneamente, outras com os muitos vírus e doenças vindos com os adventícios estrangeiros e depois nacionais que passaram pela região ou nela se estabeleceram. Ou ainda pelas mudanças ambientais, quase sempre provocadas pelos mesmos agentes colonizadores. Consequentemente, na atualidade, são poucos os indígenas que resistiram e vivem no Pantanal. Uma boa imagem desse processo é dada pelo Mapa Etno-Histórico do Brasil e Regiões Adjacentes, elaborado por Kurt Nimmo-Endaju em 1942-1943, página 164. O antropólogo compilou dados extraídos de múltiplas fontes produzidas entre o século XVI e o início do século XX, como nomes de povos, nações ou etnias e línguas por eles faladas, e lançou essas informações sobre os locais correspondentes aos que os indígenas historicamente ocuparam. Quando consideramos o espaço geográfico do Pantanal nesse mapa e o comparamos com os dados recentemente produzidos pela Fundação Nacional do Índio, FUNAI, rapidamente temos uma clara ideia do processo de depopulação pelo qual passou o Pantanal ao longo dos séculos. O mapa de Nimmo-Endaju, no entanto, não está completo. Ali são indicados apenas indígenas que foram citados em algum registro documental. Contudo, diversos povos desapareceram e seus nomes sequer foram assinalados. Além disso, sobre muitos dos que figuram nessa representação cartográfica, são conhecidas unicamente as designações contidas nos documentos e crônicas oficiais. E neste, geralmente, se indica apenas o nome de aliados dos conquistadores, ou dos que, em defesa de suas vidas, territórios e cultura, ofereceram aguerrida resistência. Em vista disso, talvez os testemunhos mais perenes e que de forma indelével avivam a presença dos ancestrais habitantes do centro-interior sul-americano sejam as palavras ainda existentes no vocabulário local, como topônimos de rios, serras e demais acidentes geográficos, além de cidades e outras localidades da região. Neste capítulo, sem querer nem poder esgotar o assunto, falaremos rapidamente de alguns dos povos originários que entre os séculos XVI e XIX mantiveram contato belicoso ou amistoso com os castelhanos e depois com os luso-brasileiros, tendo como suporte, como não poderia deixar de ser, os sempre passionais relatos deixados por esses conquistadores. Faremos isso integrando, crítica e contextualmente, a história de alguns grupos indígenas e as relações impostas a eles por aqueles que, ao longo dos séculos, invadiram e se apossaram de seus territórios,
Antes, porém, apresentamos brevíssimas notícias sobre a entrada dos europeus à região. Contatos entre indígenas e colonizadores. Até onde se sabe, o primeiro europeu a adentrar no centro-interior da América do Sul foi Aleixo Garcia, na década de 1520, em busca de fáceis riquezas. Esse aventureiro português seguiu os cursos dos rios da Prata, Paraná e Paraguai e chegou até o atual Gran Chaco. De lá continuou por terra, tendo alcançado os contrafortes dos Andes, portanto os arredores do Império Incaico, de onde retornou com alguma riqueza, mas foi assassinado por indígenas em Baiá-Paiaguá, habitantes chaquenhos. Entretanto, logo a notícia de sua viagem reverberou, chegando ao litoral sul-americano e daí à Espanha. Poucos anos depois, em 1534, uma grande expedição partiu de Castela para conquistar a região do Prata-Paraguai e procurar as terras de onde vinham notícias de muitas riquezas. Comandando tal empreendimento foi enviado o fidalgo Dom Pedro de Mendonça, com o título de primeiro adelantado, ou seja, governador. Faziam parte do exército que acompanhou o Mendonça, entre muitos outros, Juan de Ayolas e Domingo Martinez de Irala, personagens que anos depois vão estar à frente das tropas que seguirão ao interior até as terras molhadas que hoje conformam o Pantanal. Com eles também estava o soldado alemão a serviço da Espanha, Ulrico Schmidl, que ao retornar à Europa publicou o livro já mencionado no capítulo 1 sobre a conquista da região, tornando-se um dos primeiros narradores da história daquele território. Cumprindo sua missão, Mendonça e companheiros lançaram-se terra adentro, tendo como caminho os cursos fluviais. Nesse trajeto, com a ajuda de grupos de cariós guarani, seus aliados foram guerreando e submetendo as populações que se lhe opunham, e ao mesmo tempo iam estabelecendo núcleos colonizadores. Em 1536, fundaram a primeira cidade de Buenos Aires, na Argentina, e no ano seguinte a de Assunção, no Paraguai, que logo se tornou o centro irradiador de entradas ao centro do continente. Dessa cidade, ainda em 1537, partiram Ayolas e Irala à frente de um grande exército do qual Schmidl fazia parte, assim como muitos Guarani, em busca de refazer os passos de Aleixo Garcia. Como rota, subiram o rio Paraguai até chegarem a um lugar ao qual deram o nome de Puerto de la Candelaria, página 170. Possivelmente a entrada do Chaco Boreal, onde foram bem recebidos por grupos de indígenas Paiaguá. Ali, Ayolas deixou as embarcações e parte de seu exército sob a responsabilidade de Irala e, com o restante dos soldados, prosseguiu caminhando o Chaco adentro. Tal como o português que o precedeu, Ayolas também chegou à fronteira incaica e voltou com muitos objetos de ouro e prata. Entretanto, ao retornar a La Candelaria, não encontrou seus companheiros. Durante sua demorada ausência, Irala e os subordinados entraram em atrito com os Paiaguá e tiveram de deixar a região, retornando pouco depois a Assunção. Sozinho, Ayolas foi morto pelos Paiaguá. Passados alguns anos, entre meados de 1542 e 1543, Irala organizou uma nova expedição para buscar as riquezas andinas e novamente subiu o rio Paraguai, desta vez alcançando a área inundável que hoje denominamos Pantanal, onde o exército castelhano encontrou um local considerado seguro e ali aportou. Por ser 6 de janeiro, Irala deu ao lugar o nome de Puerto de los Reyes, página 170. Tudo indica que Los Reyes situava-se numa das margens da Lagoa Gaíva, portanto no coração da região mais inundável. Referência 5. Ali o exército espanhol entrou em contato com sacociers, chaqueches e chaneses, grupos descritos como lavradores, habitantes das grandes lagoas. Estes indígenas falaram a Irala que conheciam as terras interiores e se ofereceram para guiá-lo, o que não ocorreu porque a estação não era propícia.
Entre 1543 e 1544, foi a vez de Álvar Núñez Cabeça de Vaca, o novo governador enviado pela Espanha à região, organizar uma expedição e com ela seguir a Puerto de los Reyes. No trajeto, querendo reaver o suposto tesouro de Aiolas, fez uma parada no porto de La Candelaria. Todavia, os Paiaguá, ao avistarem o exército conquistador, fugiram. Sem nada conseguir, Cabeça de Vaca prosseguiu até Los Reyes, passando por territórios dos canoeiros Guaxaparó. Eram os dias finais de 1543 quando chegaram ao desejado porto. Ali, em nome do rei da Espanha e da Igreja Católica, o governador tomou posse do lugar, Costa 2000, com a finalidade de transformá-lo em base de apoio às expedições que, saindo de Assunção, rumassem aos Andes. Nesse porto, os espanhóis reencontraram os sacócies, saquexés e chaneses, indígenas que, conforme Cabeça de Vaca, tinham as orelhas alargadas e com orifícios tão grandes que neles caberia um punho fechado. Por isso foram chamados de orelhões, orejones. Estes povos informaram aos conquistadores sobre a existência, mais ao norte, de uma grande nação denominada Xaraiês, e disseram que esta possuía peças de ouro. O governador, então, enviou uma tropa sob o comando de seu mestre de campo, Hernando Ribeira, até as aldeias desse grupo. De fato, eles possuíam alguns objetos desse metal. No entanto, os haviam ganhado em guerras com indígenas que viviam mais adiante. Ribeira, então, tentou prosseguir, mas sua expedição, tal como as anteriores, não conseguiu encontrar os caminhos trilhados por Garcia e Aiolas até as riquezas incaicas. Depois dessa viagem, o nome dos indígenas xaraiês se transformou no topônimo que, durante 3 séculos, identificou a área mais inundável da bacia do Rio Paraguai. Passados mais de 5 anos, foi realizada, em 1549, a terceira tentativa. Novamente, Domingo Martinez de Irala partiu de Assunção, à frente de um exército que atravessou a região de Xaraiês e se embrenhou no Chaco, conseguindo finalmente alcançar o Alto Peru. Porém, o encontrou já conquistado pelos espanhóis comandados por Pizarro, que ali chegaram via Panamá no início da década de 1530. Frustrado, Irala retornou a Assunção. A partir daí, a estratégia de colonização espanhola no interior sul-americano ganhou outro rumo. A ideia passou a ser a de criar uma ponte entre Assunção e as altas terras andinas. Para isso, Los Reyes e o território xaraiês seriam pilares. Tal projeto culminou com a fundação, em 1561, de Santa Cruz de la Sierra por Ñuflo de Chaves, cidade localizada na região de Chiquitos, atual Oriente Boliviano. No decorrer dos anos, entretanto, esse novo núcleo urbano passou a relacionar-se mais diretamente com o Peru, afastando-se de Assunção. Em vista disso, os espanhóis pouco a pouco foram perdendo interesse em colonizar a região inundável. A incipiente colonização em La Candelaria e Los Reyes acabou abandonada, dirigindo suas atenções a áreas mais próximas. Foi então que, em 1593, fundaram pela primeira vez a cidade de Santiago de Jerez, nas terras férteis e planas de Itatim, localizada, em termos atuais, nas proximidades da cidade de Aquidauana, Mato Grosso do Sul. Entretanto, poucos anos depois, em 1632, esta cidade foi terrivelmente atacada pelos mamelucos paulistas, mais conhecidos como bandeirantes, que saíam de São Paulo com destino ao interior em busca de indígenas para escravizar e, eventualmente, encontrar metais preciosos. O ataque realizado em Jerez causou tal terror aos colonos que estes fugiram, abandonando a cidade. Nesse mesmo ano, em 1632, também chegaram à região religiosos jesuítas, que fundaram missões com indígenas, majoritariamente guarani. Porém, estas também foram atacadas e, em 1648, acabaram destruídas pelo bandeirante Antônio Raposo Tavares, que aprisionou e escravizou os indígenas ali aldeados. A região, então, foi invadida pelos Mbaia Guaicuru,
Esses indígenas se apossaram do gado deixado pelos missionários e passaram a criá-lo de maneira livre. A saga dos bandeirantes na região, entretanto, continuou. Eles foram avançando, sempre submetendo grandes contingentes de indígenas, agora no sentido noroeste, até também encontrarem no início do século XVIII minas auríferas em território da nação Bororo, a que deram o nome de Minas do Cuiabá. Passaram então a conquistar e colonizar o atual centro-oeste brasileiro, como se verá adiante. Mas voltemos ao século XVI e à presença espanhola. Ao ler as narrativas nas quais os conquistadores castelhanos da região do Prata-Paraguai descreveram suas entradas nas terras inundáveis do centro da América Meridional, fica indelevelmente assentado que ali era um lugar densamente povoado, onde viviam dezenas de povos canoeiros, pescadores, caçadores, coletores e agricultores. A depender do contato, esses indígenas mostravam-se bravios ou dóceis. Em comum, todos demonstraram uma enorme e sustentável integração com o ambiente no qual habitavam, principalmente aqueles descritos como gente dos rios, os canoeiros. E essa complexa simbiose mantida pelos indígenas das áreas inundáveis com o seu meio foi uma característica rapidamente notada pelos conquistadores. O governador Álvar Núñez Cabeça de Vaca deixou em seus comentários publicados em 1555, quiçá o mais assertivo testemunho desse fato. Ele escreveu: quando as águas estão baixas, os naturais da terra adentro vêm viver na ribeira com seus filhos e mulheres, a gozar das pescarias, porque são muitos os peixes que matam e estão muito gordos. Estão nessa boa vida dançando e cantando todos os dias e as noites, como gente que tem alimentação garantida. E quando as águas começam a crescer, que é por janeiro, voltam a procurar as partes seguras, porque as águas crescem 6 braças sobre os barrancos, e aquelas terras se estendem mais de 100 léguas terra adentro pelos planos, que parece o mar, e cobre as árvores e toda a vegetação que existe na terra, e os navios passam por cima deles. E isto acontece todos os anos do mundo ordinariamente. Os naturais do rio, quando a água chega em cima dos barrancos, eles têm aparelhadas umas canoas muito grandes para este tempo. E no meio das canoas colocam 2 ou 3 cargas de barro e fazem um fogão. E feito o fogão, mete-se o índio com sua mulher e filhos e casa e vão com a cheia onde querem. E sobre aquele fogão fazem fogo e cozinham para comer e se aquecem. Assim andam 4 meses do ano que dura estas crescentes das águas. E como as águas estão crescidas, saltam em algumas terras que ficam descobertas e ali matam veados, antas e outros animais selvagens que vão fugindo das águas. E quando as águas começam a voltar a seu curso, eles vão retornando, caçando e pescando como foram, e não saem de suas canoas até que os barrancos estejam descobertos, onde eles costumam ter suas casas. E é coisa de se ver, quando as águas vêm baixando, a grande quantidade de peixe que a água deixa sobre a terra seca, e quando isto acontece, que é fim de março e abril, toda aquela terra fica fedida por estar empoçada. Cabeça de Vaca, 1992, páginas 218 e 219. Tem-se, pois, que para os naturais do rio, como bem afiançou o conquistador, a vida era marcada pelo ritmo das águas, cadenciada em 4 diferentes compassos. O das águas baixas, correspondente ao tempo da fartura e das festas, o das águas crescentes, sinalizando a época de procurar abrigo, o das águas cheias, indicando o momento de transformar a canoa em casa e nela vaguear por 4 meses, e o das águas vazantes, anunciando a festiva hora de voltar às aldeias. E isso, como asseverou aquele governador, acontecia todos os anos do mundo ordinariamente. A imagem da gente do interior sul-americano construída por Cabeça de Vaca é quase edênica, o que mostra o quanto o lugar o impressionou. São muitos povos, no entanto, de uma grande parte deles nada se sabe.
Aqui, em seguida, com breves referências a outras etnias, falaremos de 5 grupos indígenas cuja presença nos é mais próxima e sobre os quais se dispõem de seguras informações. 2 deles, os agricultores xaraiês e os canoeiros guató, já habitavam o Pantanal antes da chegada dos ibéricos. Os outros 3, os Imbaiá-Paiaguá, os Guaicuru e com estes os Tixané-Guaná, viviam no Gran Chaco à época da invasão europeia e só depois migraram para as terras inundáveis. Xaraiês. Desconhecemos a autodenominação desta etnia indígena, mas sabemos sim que constituía uma muito populosa nação de homens e mulheres altos e robustos. Esses indígenas cobriam seus corpos com complexos desenhos azulados e habitavam grandes aldeias, localizadas em ambas as margens do rio Paraguai. Seus domínios territoriais se estendiam, grosso modo, em termos atuais, da desembocadura do rio Cuiabá até a boca do rio Jauru. Os xaraiês eram agricultores e foram considerados pelos conquistadores como gente polícia, ou seja, gente pacífica, gente de razão. Mas nem por isso deixavam de guerrear com os inimigos, nem de se armarem para defender suas colheitas de povos invasores. As aldeias desse grupo tinham formato circular, com um largo espaço ao centro utilizado como lugar de convívio social, e eram compostas por casas arredondadas. A estrutura política era complexa. Resumidamente, podemos dizer que cada aldeia era governada por um indígena principal. Por sua vez, este estava subordinado ao chefe maior, o senhor de toda a nação. O contato dos xaraiês com os espanhóis ocorreu em meados de 1543, quando Hernando Ribeira, a mando do governador Cabeça de Vaca, chegou às aldeias desses indígenas em busca de ouro e prata e foi recebido com grandes festividades. Mas, como já mencionado, as poucas peças valiosas encontradas eram espólios de guerra. Para conseguir maiores riquezas, os ibéricos teriam de seguir adiante. E até tentaram, mas não puderam. Passados quase 10 anos, em 1557, portanto, depois de os espanhóis do Paraguai já saberem da conquista do Peru por Pizarro, uma nova expedição partiu de Assunção com o objetivo de pacificar, vale dizer, submeter os xaraiês e, através de suas terras, abrir caminho a noroeste para fundar uma cidade que servisse de ponte entre Assunção e o Alto Peru. À frente dessa empreitada estava o conquistador Ñuflo de Chaves. Este, depois de submeter algumas etnias pantaneiras em 1561, fundou a cidade de Santa Cruz de la Sierra, La Vieja, como já dito. Entre os indígenas repartidos em encomiendas na nova cidade estavam um bom número de xaraiês. Depois disso, as últimas referências seguras sobre a grande nação foram dadas pelo mestre de campo Hernando de Loma Portocarrero, um funcionário do Império Espanhol, que em 1597 visitou os xaraiês com a missão de recenseá-los e dá-los e reparti-los e encomendá-los em Santa Cruz de la Sierra, Portocarrero, 1899. Sobre os acontecimentos posteriores, pouco se sabe. A derradeira referência a esse grupo indígena aparece numa breve passagem do nosso já conhecido jesuíta e cartógrafo José Quiroga, que em 1754 participou como capelão dos trabalhos da terceira partida de Limites Sul. Quiroga escreveu: os portugueses que navegam por xaraiês, desde Cuiabá até Mato Grosso, disseram que em algumas arvorezinhas que há nos alagadiços de xaraiês se deixavam ver alguns índios, mesmo que poucos. Não sabem de que nação sejam. Podem ser algumas relíquias dos xaraiês. Quiroga, 1836, página 8. O mais provável, entretanto, é que essas relíquias já não fossem os habitantes da região que ainda levava o nome desse povo. Guató. Tudo indica ser esta a autodenominação deste povo canoeiro,
que a chegada dos espanhóis habitava as áreas inundáveis do centro-interior da América do Sul. Conforme Jorge Eremites de Oliveira, um dos maiores estudiosos desse grupo, essa etnia sempre viveu no Pantanal e hoje é a remanescente dentre os muitos canoeiros que ali habitavam no século XVI. De maneira geral, os escritos dos conquistadores deram pouca relevância aos Guató e ordinariamente foram mencionados em conjunto com os Sacociés, Saquexés, Orejones e Guaxarapó, seus aliados. Esses povos, à época das entradas castelhanas, habitavam próximo às grandes lagoas de Mandioré, Gaíva e Uberaba, à exceção dos Guaxarapó, cujas aldeias localizavam-se entre os atuais rios Taquari e Miranda. Hoje estão todos extintos, menos os Guató, como já foi dito. Os Guató surgiram na literatura nos comentários de Cabeça de Vaca e nele foram apresentados como inimigos dos Guarani. Trata-se de indígenas que se organizavam em famílias autônomas e independentes umas das outras e não tinham, nem têm, um chefe principal. Por serem essencialmente canoeiros, moldavam suas vidas pelo ritmo das águas, ocupando sazonalmente diferentes assentamentos, tal como descreveu o próprio Cabeça de Vaca. Sabe-se pelas escassas informações legadas pelos jesuítas das missões religiosas instaladas na região do Itatim no século XVII que alguns Guató estiveram entre os seus neófitos. Depois, na documentação, há pouquíssimos dados sobre esses indígenas. As descrições mais detalhadas sobre os Guató só foram apontadas por naturalistas que passaram pelos Pantanais na primeira metade do século XIX. Desse período são os primeiros registros visuais desse povo, realizados por Hercule Florence, artista da expedição russa comandada por G.H. von Langsdorff, seguidos por outros viajantes como Francis de Castelnau e João Henrique Elliot. Os Guató formavam um grupo populoso que durante muito tempo teve como território as áreas inundáveis, principalmente a região das Grandes Baías, em particular a Lagoa Gaíva. Isso foi demonstrado pelos estudos sistemáticos feitos no início do século XX pelo etnólogo alemão Max Schmidt e confirmado pelos levantamentos arqueológicos mais recentes. Num trabalho que pode ser qualificado como etnoarqueológico, Schmidt estudou atentamente os locais onde esse povo canoeiro habitava e sua cultura material. Segundo verificou o pesquisador, os Guató ocupavam áreas nas quais hoje se encontram diversos aterros e estes indígenas, inclusive, conheciam a tecnologia necessária para construir e manter os montículos em uso. Por outro lado, os artefatos líticos e de cerâmica, além de esqueletos humanos encontrados nos montículos, trouxeram fecundas informações sobre o cotidiano dos povos canoeiros. Mais recentemente, equipes acadêmicas têm dado continuidade aos estudos arqueológicos, de maneira que se dispõe de amplo conhecimento sobre esse povo, uma das poucas etnias que ainda vive no Pantanal. Na segunda metade do século XX, entretanto, os Guató foram oficialmente dados como extintos. Para sobreviver à sanha colonizadora, com a instalação das grandes fazendas de criação de gado na região, esses indígenas esconderam-se no interior das baías. Reencontrados na década de 1970 por uma missionária salesiana, a antiga grande nação tem hoje, depois de muitas lutas, uma população estimada em cerca de 400 pessoas, que habita a terra indígena Baía Guató e a terra indígena Guató, localizadas nos atuais estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Paiaguá e Guaicuru, do Chaco ao Pantanal. Estas duas grandes nações têm vivas presenças na região pantaneira, porém, à época da chegada dos espanhóis, habitavam o Gran Chaco, onde, conforme observou Chiara Evangelista, formavam uma espécie de nobreza supratribal, sem limites territoriais definidos. Evangelista, 2018. A migração para as terras do Alto Rio Paraguai ocorreu, tudo indica, em meados do século XVII,
portanto concomitantemente ao avanço dos luso-brasileiros na região. Pelo que se sabe desses dois povos, o primeiro a ter contato com a presença castelhana foram os Paiaguá. Os Paiaguá. Tal como os Guató, os Paiaguá eram um povo canoeiro, cuja vida se fazia essencialmente dentro das canoas. Por isso são tidos como uma das etnias que mais simboliza a anfíbia relação homem-água típica da região. Conforme o jesuíta Dobrishofer, que os conheceu ainda no Chaco, podiam vir abaixo montanhas de águas umas sobre as outras, bramar tempestades até o cansaço, que o Paiaguá, de pé sobre a ponta extrema de sua embarcação, prosseguirá remando completamente impávido frente a elas. Dobrishofer, 1967, volume 1, página 214. Sabe-se que esse povo se autodenominava Evu-Evi, gente do rio, gente da água. O nome Paiaguá lhes foi dado pelos inimigos Guarani, os quais passaram a identificar o grande rio dominado por esses indígenas com o nome de Paiaguaí. Depois, por corrupção, os espanhóis transformaram o nome do rio em Paraguai e passaram a denominar os indígenas de Paiaguá, sob a influência dos Guarani. Todos que descreveram esses Imbaiá destacaram a perfeita simbiose dos indígenas com suas embarcações. As canoas Paiaguá se distinguiam das outras etnias pela leveza. Fossem pequenas ou grandes, eram construídas para serem velozes e podiam ser usadas tanto na guerra como no comércio. Essas embarcações e a grande habilidade dos Paiaguá como remeiros e nadadores lhes garantiam a supremacia numa luta, pois os Evu-Evi constituíam uma nação guerreira. Descritos como agigantados e ágeis, na canoa costumavam remar de pé sobre a popa, e sua estatura avantajada impunha respeito aos inimigos. Fora das canoas, levantavam acampamentos provisórios em terrenos ribeirinhos, usados quase sempre durante os períodos de seca. À chegada dos espanhóis, esses indígenas canoeiros formavam um único povo, mas eram subdivididos em dois grupos. Os cigaecos, que viviam próximo ao local onde os espanhóis fundaram a cidade de Assunção, e os serigue, que habitavam mais ao norte. E como já visto desde as suas primeiras entradas na região, os conquistadores mantiveram contato com esses Imbaiá. Também foi com eles que, em 1527, Sebastião Caboto travou a primeira batalha fluvial no centro-interior da América do Sul. Além disso, foram os responsáveis pelas mortes de Garcia e Aiolas. Os Evu-Evi, ao tirarem a vida desses conquistadores que haviam chegado às fraldas do Império Incaico, não estavam interessados no valioso carregamento em ouro e prata trazidos pelos estrangeiros. Esse povo havia, sim, percebido que, se os deixassem vivos, o seu território, onde Aiola fundou o porto de La Candelária, passaria a ser a porta de entrada pela qual os espanhóis fariam suas idas e vindas às ricas terras andinas. Se isso acontecesse, o Paraguai ganharia um complexo movimento de navios e homens, assim como novos núcleos de povoamento, e os indígenas perderiam o controle sobre o seu rio. Por isso, depois da morte de Aiolas, temendo represália, os Paiaguá abandonaram esse porto e transferiram seus grandes assentamentos para áreas mais ao norte. Fixaram-se, então, nas proximidades da foz do atual Rio Verde, curso de água conhecido pelos espanhóis durante muito tempo como Rio Paiaguá, e dali comandavam suas ações corsárias. A etnóloga Branislava Susnik observou que depois da última expedição de Inhuflo de Chaves, 1557, os povos indígenas dessa região iniciaram um movimento de dispersão, e isso originou frequentes escaramuças com os Paiaguá. Susnik, 1978, página 105. A ponto, inclusive, de ameaçar o transporte de erva-mate para Assunção. Além disso, e principalmente, esses indígenas tornaram-se excelentes vigias do movimento dos colonos que iam estabelecer-se na província do Paraguai. Por conta dessas atitudes defensivas, os Paiaguá passaram a ser qualificados como piratas do rio e ladrões,
além de assassinos. Durante muito tempo, no período das cheias, os Evu-Evi costumavam atacar os núcleos de povoamento dos castelhanos. O governo de Assunção então declarou guerras punitivas, conseguindo seguidas vitórias. Derrotados, os cigaecos Paiaguá firmaram tratados de paz com os castelhanos na década de 1740 e foram se estabelecer num acampamento fixo no Porto Geral de Assunção. Entretanto, os Serigué continuaram assenhorando as terras molhadas do Alto Paraguai. Em suas correrias fluviais, esses Paiaguá chegaram às grandes lagoas de Gaíva e Uberaba, de onde não puderam prosseguir, pois ali encontraram a barreira defensiva dos também canoeiros Guató. Porém, essa situação mudou quando os luso-brasileiros, os nossos já conhecidos bandeirantes paulistas, passaram a circular pela região inundável, atacando aldeias e aprisionando e escravizando indígenas. Desestruturação do equilíbrio étnico. Como sabemos, desde o final do século XVII, os mamelucos paulistas vinham penetrando no interior do continente em busca de escravizar indígenas e explorar metais preciosos. Esses novos visitantes atacaram a cidade de Santiago de Jerez, destruíram as missões jesuítas do Itatim e continuaram avançando. Com os mesmos objetivos, iam guerreando com os povos que encontrassem e fazendo prisioneiros, que eram levados para trabalhar compulsoriamente em São Paulo. Esse fato causou um completo desequilíbrio no mundo indígena. Por exemplo, permitiu que os Guaicuru dominassem a região do Itatim e seu entorno e enfraqueceu o domínio Guató na área inundável, possibilitando o avanço dos Evu-Evi àquela região. Quanto a essa questão, há o significativo relato colhido por José Barbosa de Sá. Conforme esse advogado e cronista português, morador de Cuiabá no século XVIII, um Paiaguá contou que, enquanto os Guatós tiveram forças, não fizeram os Paiaguás aventuras por serem deles caçadores. Mas quando os brancos destruíram os Guató, acharam que eles fossem também destruir os Paiaguás. Barbosa de Sá, 1975, página 18. E se tornaram os grandes inimigos do branco invasor. Ou seja, conforme o relato Paiaguá, a atuação guerreira dos bandeirantes sobre os Guató levou ao enfraquecimento desse ancestral povo pantaneiro e possibilitou o avanço Paiaguá. Isso ocorreu depois que esses luso-brasileiros encontraram ouro mais ao norte, nas minas de Cuiabá, e em seguida fundaram ali a Vila Real do Senhor Bom Jesus do Cuiabá, atual Cuiabá, fazendo dos rios pantaneiros a rota de comércio e comunicação entre essas minas e o litoral. Para tanto, os novos invasores montavam caravanas fluviais, mais conhecidas como monções. Estas eram expedições mercantis, que transportavam para Cuiabá negociantes, mineradores e quantos se deixassem seduzir pela miragem do enriquecimento fácil. As caravanas monçoeiras eram compostas por dezenas de canoas. Essas embarcações deixavam as terras paulistas pelo porto de Araritaguaba, Rio Tietê, hoje a cidade de Porto Feliz, em São Paulo, carregadas de gêneros alimentícios, escravizados, tecidos, medicamentos, instrumentos de todo tipo, animais domésticos e tudo mais que fosse necessário ao funcionamento das minas e à sobrevivência dos que ali se instalavam. O caminho fluvial percorrido pelas monções, página 185, com poucas variações tinham como rota a saída pelo rio Tietê, partindo de São Paulo até alcançar o curso do Paraná. Daí ao Pardo, para atingir o varadouro que levava as águas do rio Camapuã e continuava pelo Coxim e Taquari. Por esse rio se chegava ao curso do Paraguai e se prosseguia pelo rio dos Porrudos, hoje Rio São Lourenço, para finalmente atingir as águas do Cuiabá e chegar às minas do mesmo nome. Se na ida essas expedições levavam víveres e produtos para abastecer as novas povoações mineradoras, na volta escoavam o ouro que do litoral era enviado a Lisboa. Foram esses viajantes, os monçoeiros, que ao chegarem à área inundável, desconhecendo a história do lugar, denominaram de Pantanal ou Pantanais a antiga região da Laguna de Loixaraiês,
como visto no início deste livro. Desde que conseguiram quebrar a barreira defensiva dos Guató, os Paiaguá tornaram-se o grande perigo para as viagens monçoeiras. Segundo o mesmo Barbosa de Sá, em 1725 os Paiaguá realizaram seu primeiro ataque aos monçoeiros. Escreveu ele: ano de 1725. Vindo neste ano uma conserva de canoas do povoado Porto Feliz para estas conquistas, Cuiabá, capitaneada por Diogo de Souza, que trazia bastante canoas suas com muitos escravos e fazendas para negócio. Foi acometido do gentil Paiaguá, junto do rio Xarés, onde acabaram as vidas todos os que vinham na conserva, escapando só um branco e um negro, que foram tomados de outras canoas que vinham atrás. Morreram 600 pessoas e levou o gentil 20 canoas. Barbosa de Sá, 1975, página 18. A quantidade de mortos e de canoas dão bem uma ideia do tamanho de uma monção. O ataque Paiaguá causou alvoroço aos moradores das minas cuiabanas. Depois desta entrada triunfal, os canoeiros, como os luso-brasileiros passaram a chamar esses indígenas, tornaram-se o terror das monções. Atacando as embarcações, tanto na ida quanto na volta, conseguiam ricas mercadorias que passaram a vender em Assunção. Há muitos relatos pormenorizando os trajetos perigosos dessa viagem, legados por viajantes monçoeiros, guardados quase todos na Biblioteca de Évora, Portugal. Afonso de Scragnoli Tunay transcreveu esses documentos e os publicou em 1953, com o título de Relatos Monçoeiros. Certamente os ataques indígenas muito prejudicaram os luso-brasileiros, além de perderem vidas, ouro e valiosas mercadorias. Eles sabiam que tudo era passado aos inimigos espanhóis. Para os monçoeiros, a situação piorou quando os Paiaguá se aliaram aos cavaleiros Guaicurú. Não há datas precisas, mas possivelmente isso ocorreu ainda na década de 1720. Conforme o viajante monçoeiro Francisco Palácio, que cortou a região em 1726, ao chegar aos campos alagados se devia recear o gentil a cavalo da nação Guaicurú, cujos andam correndo pelos campos. Chegados que sejais dessas passagens, preparai-vos para morrer ou para vencer, no caso que depois também o gentil de canoa chamado Paiaguá vos atacar. Palácio, 1726, manuscrito IEB USP. Essa aliança tornara-se a maior ameaça para aqueles que transitavam pelas quase sempre calmas águas dos rios pantaneiros. Em vista disso, os cuiabanos passaram a montar expedições punitivas, que saíam da Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá para atacar os indígenas. A primeira dessas frotas de guerra foi montada ainda em 1730, e a ela seguiram-se outras, quase anualmente, até 1740. A documentação existente detalha como essas expedições, usando de igual ou maior violência que os indígenas, tiveram algum êxito. Mas quem eram esses Imbaiá que se aliaram aos Paiaguá? Os Guaicurú. Estes indígenas também surgiram para o mundo ocidental por meio das páginas de Álvar Núñez Cabeça de Vaca. Em seus comentários, figuravam como povo chaquenho, inimigo dos Guarani, muito altos de porte altivo, ligeiros, astutos e possuidores de poderosa força física. Até então, os Guaicurú permaneciam invencíveis frente às outras etnias indígenas. Cabeça de Vaca, 1992, páginas 178 e 181. Essa invencibilidade, entretanto, foi quebrada em 1542 pelo exército comandado pelo próprio Álvar Núñez. Derrotados, os indígenas negociaram a paz, mas atentos às táticas de guerra usadas pelo novo inimigo, aprenderam a utilizar o ferro e principalmente a montar e domar cavalos, animal que se converteu no principal bem desses Imbaiá. Depois que dominaram os cavalos, constituíram-se em terríveis inimigos dos castelhanos. Sua cavalaria atacava vilas e povoados, chegando até Assunção.
Tinham como principais armas arcos, flechas e lanças, todos de enorme tamanho que serviam tanto para a guerra como para a caça. Em sua autodenominação, esses indígenas eram os Eii-Guaiegui, os oriundos do lugar em que abundam as folhas da palmeira Eiguá, possivelmente carandá ou bocaiúva. Mas da corrupção do nominativo Guacuru-Iguá, os que bebem a água do Guacuru, nome dado pelos Guarani, os espanhóis os transformaram em Guaicuru. Sobre seu modo de vida, pode-se afirmar que os Eii-Guaiegui não se estabeleciam em aldeias fixas, e sim em acampamentos provisórios, permanecendo em cada lugar apenas enquanto a comida ali existisse. Como sabemos pelas crônicas jesuíticas, como já visto, em meados do século XVII, esses Imbaiá surgiram montados em seus cavalos na região do Itatim. O registro da presença guaicuru em terras alto-paraguaias ocorre, pois, concomitantemente ao avanço bandeirante, à destruição das missões e ao abandono da cidade de Santiago de Jerez. Com a fuga dos jesuítas e colonizadores, a região foi ocupada por esses indígenas, que se apossaram do gado deixado pelos inacianos e passaram a dominar toda a região. Então, sediados nos antigos campos de Jerez, os Guaicuru promoviam incursões guerreiras contra as outras etnias da região e os espanhóis do Paraguai. Segundo tudo indica, foi na passagem migratória do Chaco à região do Alto Rio Paraguai que os Guaicuru venceram o Tchané-Guaná, de língua arawak. Povo agricultor e de índole mais pacífica, os Guaná encontravam muita dificuldade para defender seus campos cultivados frente a outros povos e se deixaram adotar pelos Guaicuru. Assim, ao chegarem na atual terra pantaneira, os Eii-Guaiegui traziam consigo seus consorciados Guaná, aliança étnica que durou até o final do século XVIII. Quando as monções paulistas passaram a circular pela região pantaneira, as caravanas também se tornaram presas desses indígenas. Inicialmente, os Guaicuru emboscavam os monçoeiros quando estes deixavam os rios e acampavam às margens para descanso. Posteriormente, quando esse grupo se aliou aos Paiaguá, os combates foram levados para a água. Juntos, esses dois Imbaiá se tornaram imbatíveis. De fato, no período dessa união, foi praticamente impossível aos luso-brasileiros cruzar a paisagem fluvial lacustre. Tal consórcio muito prejudicou a comunicação e o comércio das minas do Cuiabá. Mas logo os indígenas cavaleiros, como os monçoeiros passaram a chamar os Eii-Guaiegui, aprenderam a dominar a canoa, o que lhes deu ainda maior mobilidade sobre as quase sempre inundadas terras pantaneiras. Depois de 1768, os Guaicuru lutaram contra os Paiaguá, derrotando-os e pondo fim àquela aliança. Isso ocorreu, coincidentemente, quando os portugueses e espanhóis, sem levar em conta as populações originárias que habitavam em cada lugar, tentavam demarcar os limites coloniais entre os territórios conquistados e colonizados nas Américas por ambas as coroas ibéricas. As terras do centro-interior sul-americano, denominadas pelos castelhanos como Laguna de Luixaraies e Pantanal pelos portugueses, pertenciam aos primeiros por força do Tratado de Tordesilhas, 1494. Entretanto, desde o final do século XVI, os espanhóis perderam o interesse em colonizá-las. Por sua vez, para os luso-brasileiros que haviam encontrado ouro e se estabelecido mais ao norte, onde fundaram a Vila Real do Senhor Bom Jesus do Cuiabá, a região era de suma importância. Vale lembrar que, através dos rios da bacia do Rio Paraguai, usados como caminho, se escoava o ouro e se fazia todo o abastecimento da vila e a comunicação com o litoral, e daí a Lisboa. Para resolver a questão, em 1750, Portugal e Espanha assinaram o Tratado de Madrid. Porém, o ato foi anulado em 1761. Novas negociações foram realizadas e culminaram na edição do Tratado Preliminar, assinado em 1777 em Santo Ildefonso. O princípio norteador das negociações desses tratados foi o do
Utiposidetes, que levava em conta a efetiva ocupação do território em disputa. Ocorre que, à época do Tratado de Madrid, 1750, nessa vasta região havia apenas um núcleo de povoamento português, a Fazenda Camapuã, hoje cidade de Camapuã, Mato Grosso do Sul, fundada no início da década de 1720 pelos irmãos Leme da Silva. Para manter a posse e mesmo ampliar seu domínio sobre aquele território, fazer frente às investidas indígenas e efetivamente demarcar as fronteiras, na segunda metade dos 700, as autoridades lusitanas passaram a fundar núcleos colonizadores nessa região. Nas margens do rio Paraguai foram fundados, em 1775, o Presídio de Nova Coimbra, depois Forte de Coimbra, Mato Grosso do Sul, e 3 anos mais tarde, em 1778, a povoação de Albuquerque, hoje Corumbá, Mato Grosso do Sul. Mais ao norte, além da pioneira Vila Real do Senhor Bom Jesus do Cuiabá, foram fundadas a Vila Maria do Paraguai, hoje Cáceres, Mato Grosso, e a entrada do Pantanal Norte em 1781, o Arraial de São Pedro del Rei, hoje Poconé, Mato Grosso, estes últimos em território bororo, com quem os conquistadores travaram vários combates. Esses novos núcleos colonizadores, sem dúvida, serviram para marcar a presença lusitana, como exigia o Utiposidetes, mas também eram pontos de apoio contra as investidas indígenas, notadamente Paiaguá, Guaicuru e Bororo. No caso dos Evu-Evi, depois de serem derrotados pelos Guaicuru, passaram a sofrer seguidos ataques dos cuiabanos e paulistas que transitavam pelo Pantanal. Por isso resolveram se aliar aos espanhóis e se refugiar nos arredores de Assunção. As últimas referências sobre a presença desses indígenas na área inundável dão notícia de que em 1801, 30 canoas dos Paiaguá reforçaram o exército castelhano na tentativa de atacar o Forte de Coimbra. Sem lograrem êxito, os canoeiros fizeram meia volta e, nas palavras de Silveira de Melo, desapareceram das crônicas de fronteiras. Silveira de Melo, 1959, página 302. Já os Guaicuru continuaram sobre seus cavalos assenhorando a região e infligindo ataques tanto aos núcleos espanhóis quanto aos portugueses. No início dos 700, vendo-se impossibilitados de vencer essa guerreira nação, os moradores de Assunção procuraram reuni-los em missões religiosas, como foi o caso da missão de Belém, que teve o jesuíta José Sanches Labrador à frente. No entanto, o fato de serem aldeados não significou o fim de suas atitudes guerreiras. Só depois de muitas tentativas, os espanhóis do Paraguai conseguiram, em 1756, fechar um acordo de paz e amizade no qual os Eiguaiegui se comprometeram a não mais atacar as povoações castelhanas. Com relação aos portugueses, os Guaicuru continuaram impondo sua ameaçadora e altiva presença. Normalmente se reuniam em tropas equestres de quase 1000 homens e promoviam terríveis ataques aos monçoeiros e aos novos núcleos de colonização, chegando mesmo a assustar os moradores de Vila Maria e da Vila Real. Quiçá a mais astuciosa investida ocorreu na madrugada de 6 de janeiro de 1788, quando um grupo de homens e mulheres Guaicuru chegou ao presídio de Nova Coimbra. Com a desculpa de realizar comércio de animais, traziam cavalos e gado bovino. Foram recebidos pelos soldados que se encantaram com a presença feminina. Enquanto suas mulheres entretinham a soldadesca, os indígenas sondaram as condições do posto militar, atacaram e mataram quase toda a guarnição, retirando-se em seguida. O episódio ficou conhecido como Matança. As autoridades lusitanas, então, temendo a associação dos Guaicuru com os castelhanos, puseram em prática uma política de aproximação que culminou na assinatura, em 1791, de um tratado de paz e amizade, firmado por caciques Guaicuru. Depois fizeram várias tentativas de aldeá-los, todas sem muito êxito, embora os luso-brasileiros tenham tido sucesso com seus consorciados Guaná. Esses, como explicam Nicholas Richard e Isabelle Combes, 2018,
já não necessitavam da proteção armada dos Imbaiá, passando a servir aos núcleos colonizadores. Entretanto, durante o Império Brasileiro, os Guaicuru, Cadiuel, Beaquiel, Atoguel e Guatadel, os Guaná, Quiniquinal, Terena, Laiano e os Guató terão muita relevância como aliados dos brasileiros na Guerra da Tríplice Aliança. Atualmente, em Mato Grosso do Sul, da antiga grande nação Guaicuru, sobrevivem somente os Guaicuru, Cadiuel e dos Guaná, os grupos Terena e Quiniquinal. Imagens. Anônimo: José Joaquim Freire ou Joaquim José Codina. Chefe gentil Aicuru, Guaicuru, habitante no Rio Paraguai. Sem data: 1791. Nanquim em aquarela sobre papel, 34,5 por 23,5 centímetros. Museu Bocage, Lisboa. Mapa. Curti-Nimuendaju. Mapa etno-histórico do Brasil e regiões adjacentes, 1942-1943, edição IBGE, IFAM 2017. Mapa. Magno Silvestre. Etno-história e as sub-regiões do Pantanal, com base nas informações do mapa de Nimuendaju. Mapa Magno Silvestre. Terras indígenas no Pantanal hoje, com base nas informações da FUNAI. O mapa da página anterior foi realizado tendo como referência as informações que Nimuendaju forneceu no seu preciosíssimo mapa etno-histórico. Sobre a área dos 11 pantanais, projetaram-se as etnias indicadas pelo etnólogo, procurando dar uma ideia aproximada das populações indígenas que habitaram a região desde o século XVI, com base nos dados deixados pelos colonizadores. O mapa ao lado foi produzido a partir de informações atuais oferecidas pela FUNAI. A fins comparativos, projetou-se sobre a mesma região o registro dos povos indígenas que hoje ali vivem. Neste mapa vê-se a divisão dos 11 pantanais, com as seguintes legendas: Terras indígenas no Pantanal, 2022. Sub-região do Pantanal: Abobral, Aquidauana, Barão de Melgaço, Cáceres, Miranda, Nabileque, Nhecolândia, Paiaguás, Paraguai, Poconé, Porto Murtinho. Outras convenções: capital, sede municipal, hidrografia, limite estadual e limite internacional. Informações cartográficas: Sistema de Coordenadas Geográficas da Atum Sirgas, 2000. Fonte de dados: ANA, 2017, ESRI-Ocean, 2022, IBGE, 2022, FUNAI, 2022, Silva e Abdon, 1998. Organização e elaboração Magno Silvestre, 2022. Ilustração: Anônimo. Desenho e gravura: Levinus Rússeus, editor. Contato entre indígenas e conquistadores espanhóis, 1599. Em Schmidl, 1993, páginas 88 e 89. A gravura exemplifica um dos muitos combates contra indígenas realizados pelos espanhóis no século XVI, quando adentraram a região central da América do Sul com suas armas de fogo e cavalos. Anônimo, desenho e gravura: Levinus Rússeus, editor. Carius, Guarani, 1599, em Schmidl, 1993, páginas 42 e 43. Mapas. Félix de Azara. Carta plana de grande parte do Rio Paraguai, 1793. Aquarela sobre papel, sem medidas, Museu Naval, Madrid. Félix Azara. Detalhe da carta plana de grande parte do Rio Paraguai, no qual se vê o Porto de La Candelaria, o Porto de los Reyes
e as rotas seguidas pelos conquistadores espanhóis em busca das noticiadas riquezas andinas, 1793. A carta feita por Azara no final do século XVIII pode ser tomada como uma rica página da geografia e da história da região que se configurava fronteira, aqui destacada num verde mais escuro e que, grosso modo, corresponde hoje aos Pantanais. Sua base foi o mapa geográfico da terceira partida, mostrado à página 45. Porém, o novo desenho cartográfico corrige a localização de alguns lugares e assinala os núcleos de colonização que os portugueses haviam fundado então recentemente, como Albuquerque e Coimbra. Ademais, foi enriquecido com informações sobre territórios indígenas, missões religiosas, principais morros, entre outras, além dos caminhos trilhados pelos espanhóis Ayolas, Rivera e Irala no século XVI, com os portos de La Candelaria e de Los Reyes fundados naquela época. Assim como os conquistadores castelhanos, Azara identificou a porção norte da fronteira como a Grande Laguna de los Xarayes. Foto de Maurício Copetti. Vazante do Castelo em tempo de seca, novembro de 2020. Foto de Maurício Copetti. Vazante do Castelo em tempo de cheia, abril de 2016. Imagem. Anônimo, desenho e gravura. Levinus Ulcius, editor. Ixerves, Xarayes, 1599. Em Schmidl, 1993, páginas 60 e 61. Imagem. Anônimo, desenho e gravura. Teodoro de Bry, editor. De como chegaram os cristãos ao rei dos Xarayes e das coisas que ali viram, 1597. Em Sievernich, editor, 1997, página 253. As duas gravuras têm como motivo principal os indígenas Xarayes, porém ambas são imagens fantasiosas. Foram produzidas na Europa por importantes casas editoriais do século XVI para ilustrar edições do livro no qual o soldado alemão Ulrich Schmidl contou as aventuras vividas nos mais de 18 anos que passou na América do Sul a serviço da Espanha. Ocorre que Schmidl havia publicado a sua narrativa em 1567 sem ilustrações, e para tornar a obra mais atrativa ao republicá-la, tanto de Bry quanto Ulcius escolheram passagens que consideraram mais significativas e encomendaram gravuras para ilustrá-las, dentre estas as dos Xarayes. Hercule Florenz, indígenas Guató na confluência do rio São Lourenço com o Paraguai, 1826. Lápis, nanquim e aquarela sobre papel, 20,5 por 25 centímetros, em Costa, 2017, página 213. Até onde se sabe, Florenz foi o primeiro a representar os canoeiros Guató. O artista os conheceu durante a passagem da expedição Langsdorff pelo Pantanal e, na ocasião, realizou uma série de desenhos desses indígenas. Esse esboço apresenta duas mulheres com duas crianças, grupo encontrado pelo francês na foz do São Lourenço, como esclarece na legenda. Nela, Florenz explica ainda que as saias usadas pelas indígenas foram conseguidas com comerciantes em troca de peles de onça e informa, ademais, que os Guató são pescadores e coletores, sendo, segundo sua opinião, mais sinceros que seus vizinhos. Hercule Florenz, família da nação Guató, 1826. Aguada de Nanquim, 34,5 por 28 centímetros. Arquivo da Academia das Ciências de São Petersburgo, Rússia. Cortesia do Instituto Hercule Florenz, São Paulo. Trata-se de uma família de Guató que o artista encontrou no Rio Alegre e foi assim descrita por ele. Desembarcamos e deparamos com uma família feliz. O marido voltava da caça e trouxera um jacaré. A mulher era moça e de fisionomia agradável.
2 filhinhos. Essa boa gente tinha bananas, raízes de cará e mandioca, uma canoa, arcos, flechas, esteiras, cestos, panelas, 2 mosquiteiros e matapás. Um cão guardava a casa. Florence, 1875, parte 1, tomo 38, página 433. John Henry Eliot, Índios Guatós ou Canoeiros, 1863. Aquarela sobre papel, 35 por 45 centímetros. Mapoteca do Itamaraty, Rio de Janeiro. Nesta cena, vemos um grupo de guató que dentro de sua canoa caça uma onça com arco e flecha. Embora a representação seja um tanto tosca, nesta folha o viajante estadunidense conseguiu aportar significativos dados sobre esses indígenas canoeiros, tanto no desenho como na legenda, ao identificar o lugar onde eles viviam e o estado de independência que os caracterizava. Johann Moritz Rugendas, Mulher e Criança Guató numa Canoa, 1845-1846. Lápis sobre papel, 17,7 por 24,8 centímetros. Coleção gráfica do Estado, Munique, Alemanha. Rugendas nunca esteve no Pantanal, tampouco conheceu qualquer indígena guató. A figura que temos aqui é uma cópia de um desenho realizado por Hercule Florence. Hugues Vedel, desenho. Jean-Jacques Champin, gravura. Lagoa Gaíva, 1852. Litogravura, 14,3 por 21,5 centímetros. Em Castelnau, 1852, prancha 27. Foto. Anônimo. Índios Guatós, 1914. Em Ayala, 1914, página 94. Foto de Mário Friedlander, indígena Guató, em sua canoa na Lagoa Gaíva, julho de 2015. Florian Pauque, Paiaguá em batalha com outros indígenas no Rio Paraná. 1760. Aquarela sobre papel, sem medidas, Centros de Estudos Arqueológicos e Históricos del Paraguai, CEAHP. Imagem capturada na internet, disponível em bit.ly/3JBIHLW, consultado em 21 de novembro de 2022. Mapa Magno Silvestre, caminho fluvial entre Mato Grosso e São Paulo, com base na viagem realizada por Antônio Rolim de Moura em 1750-1751. O mapa destaca a rota fluvial realizada pelas monções, ou seja, pelas caravanas comerciais que saíam de São Paulo para abastecer as minas do Cuiabá e na volta escoavam o ouro ali produzido. Cabe lembrar que foram os monçoeiros que, ao chegarem na parte inundável da planície, deram ao lugar o nome de Pantanais. Legendas. Caminho das Monções de Porto Feliz a Cuiabá. Legenda: cidades e vilas, hidrografia principal, limite internacional, Caminho das Monções. Sistema de Coordenadas Geográficas Datum Sirgas, 2000. Ponte, ANA, 2017, Esri Ocean, 2022 e IBGE 2022. Mapa com base no caminho realizado por Antônio Rolim de Moura, 1751. Organização e elaboração, Magno Silvestre, 2022. Mapa anônimo. Parte da capitania de Mato Grosso que compreende o Cuiabá, tirado de um mapa que dela veio com a navegação de São Paulo. Sem data, segunda metade do século XVIII. 61,5 por 71 centímetros. Instituto de Estudos Brasileiros, IEB, USP. Mapa anônimo. Detalhe do mapa parte da capitania de Mato Grosso que compreende o Cuiabá.
onde se destacam os lugares dominados e percorridos por indígenas Guaicuru e Paiaguá. Este mapa também permite acompanhar o trajeto monçoeiro, dando destaque num verde amarronzado a uma figura que lembra uma grande lagoa, identificada como Pantanal. Igualmente, alertava os viajantes dos lugares em que poderiam encontrar os indígenas Paiaguá e Guaicuru, que tanto temiam, como a desembocadura do Taquari, por onde o gentil cavaleiro passa em tempo das secas, ou um local identificado no desenho com 2 morros, possivelmente o fecho dos morros por onde navegava o gentil Paiaguá, aliado do gentil cavaleiro. Ou ainda o sertão da Vacaria, ocupado do gentil cavaleiro Guaicuru. Além desses dados, a carta geográfica traz a indicação do rio Correntes, por onde desceu a demarcação quando subiu a boca do Jauru para pôr o marco, o que ajuda a datá-la na segunda metade do século XVIII. Bartolomé Bossi, fotografia, Lacoste Ainé, xilogravura, indígena Guaicuru, 1863. Em Bossi, 1863, página 32. Embora a gravura registre que foi realizada com base em uma fotografia, pelo que se conhece das descrições feitas no século XVIII sobre as pinturas corporais e faciais dos Guaicuru, as que vemos aqui mostram-se disformes e aleatórias. Estes, como outros elementos da figura, parecem não pertencer aos emblemas étnicos desse povo. John Henry Eliot. Índios Guaicurus que habitam os campos sobre o rio Paraguai no presídio de Miranda, 1850. Aquarela sobre papel, 35 por 45 centímetros. Mapoteca do Itamaraty, Rio de Janeiro. Hercule Florence. Índios Guaná, 1827. Aquarela sobre papel, 21,5 por 27,5 centímetros. Arquivo da Academia das Ciências de São Petersburgo, Rússia. Cortesia do Instituto Hercule Florence, São Paulo. Hercule Florence. Terenas de Miranda. Mulher Larinos do Distrito Miranda, Guaná. Lápis nanquim e aquarela sobre papel, 18,4 por 25 centímetros. Coleção particular São Paulo. Temos aqui 2 aquarelas de Florence representando indígenas Guaná. A primeira, realizada em Cuiabá em 1827, mostra 3 figuras que parecem ter sido desenhadas individualmente e depois reunidas na mesma folha. Já a segunda apresenta uma composição na qual 6 indígenas moradores do então distrito de Miranda aparecem detrás de uma murada. Ao centro, uma viga é aproveitada para dividir o grupo em 2. À esquerda, o artista colocou 2 indígenas Terena e à direita, 4 Laino. Mais abaixo, há uma inscrição assinada por Afonso de Etunai, com a seguinte frase: esta aquarela é de autoria de Hércules Florence e por ele ofertada ao Visconde de Tunai, São Paulo, 2 de dezembro de 1942. Essa segunda aquarela provavelmente foi realizada por Florence depois de retornar da viagem, com base em seus próprios desenhos. Porém, não sabemos se a identificação dos 2 grupos de Guaná é dele. As 2 representações mostram indígenas longe de suas aldeias e com roupas doadas pelo colonizador. Anônimo, José Joaquim Freire ou Joaquim José Codina. Prospecto do Presídio de Nova Coimbra, situado na margem do rio Paraguai. Sem data, 1791. Nanquim, aquarela sobre papel, 48,3 por 23,9 centímetros. Museu Bocage, Lisboa. Anônimo, José Joaquim Freire ou Joaquim José Codina. Prospecto da povoação de Albuquerque, chamada antes Corumbá. Sem data, 1791. Nanquim, aquarela sobre papel, 48,3 por 23,9 centímetros. Museu Bocage, Lisboa. Anônimo, José Joaquim Freire ou Joaquim José Codina. Vista interior da mesma povoação de Albuquerque.
sem data, 1791. Nanquim em aquarela sobre papel, 48,3 por 23,9 centímetros. Museu Bocage, Lisboa. Anônimo, José Joaquim Freire ou Joaquim José Codina. Prospecto de Vila Maria de São Luís do Paraguai, hoje Cáceres. 1790. Nanquim em aquarela sobre papel, 48,3 por 23,9 centímetros. Museu Bocage, Lisboa. As 4 aquarelas retratam os nascentes núcleos de defesa e povoamento que a coroa portuguesa havia mandado fundar na região para garantir sua posse. Todas foram realizadas pelos artistas da expedição filosófica em 1791, quando estiveram no Pantanal com o objetivo de complementar as informações que Alexandre Rodrigues Ferreira havia escrito sobre cada um desses lugares. Anônimo, José Joaquim Freire ou Joaquim José Codina. Mulher do dito chefe Guaicuru. Sem data, 1791. Nanquim em aquarela sobre papel, 34,5 por 23,5 centímetros. Museu Bocage, Lisboa. Esta indígena Guaicuru era a esposa do capitão Queima, um dos chefes dessa nação, cuja imagem aparece na página 162 no início deste capítulo. Não conhecemos seu nome étnico, uma vez que a documentação se refere a ela apenas como Dona Joaquina, como foi chamada pelos portugueses. Trata-se de 2 retratos realizados no presídio de Nova Coimbra pelos desenhistas da viagem filosófica, nas quais esses indígenas são apresentados com os signos étnicos do seu povo. Queima traz o peito coberto por couro de onça, segura sua grande lança e no corpo e rosto tem pinturas que o distinguem como chefe. A sua esposa traz no rosto tatuagens do seu povo, veste panões confeccionados em teares indígenas e tem no cabelo o corte que representa a crista de um pássaro mutum e identifica entre os Guaicuru as mulheres casadas. Anônimo. Acampamento Guaicuru à beira do rio Paraguai, sem data. Nanquim sobre papel, 25 por 34 centímetros. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. A composição mostra um dos acampamentos mantidos pelos Guaicuru, que, conforme Rodrigues Ferreira, era o lugar para onde se retiram os decrépitos, os inválidos, as mulheres pejadas e as paridas que têm de criar seus filhos. Rodrigues Ferreira, 1974, página 79. Tal como se vê na cena representada, anciões e jovens mães com suas crianças convivem próximo a um pequeno rio, onde se banham muitos cavalos. Entretanto, trata-se de uma imagem inventada. Durante a estada no Pantanal, nenhum membro da viagem filosófica esteve em um desses acampamentos. A descrição do chefe da expedição se baseou em informações de segunda mão, conseguidas durante sua passagem por Nova Coimbra. Talvez por isso a vegetação apresentada e outros elementos postos na figura não correspondam ao ambiente pantaneiro. Nota: referência 5. Conforme Melo, citado por Jorge Eremites de Oliveira, Puerto de los Reyes estaria na costa ocidental da Gaíva, possivelmente no mesmo lugar em que se encontra o porto boliviano de Quijarro, em face da fronteira brasileira. Oliveira, 1996, página 54.